sul do Brasil nós temos uma belíssima estrada que ela conduz até a Serra Gaúcha. E ali, quando nós fazemos esse caminho, ele é quase todo ele ladeado por plátanos, que são árvores que marcam, né, quase que de forma perfeita, cada estação do ano. Você faz aquele caminho na primavera, vê os brotos que estão ali presentes, depois no verão a gente vê a força e a beleza do verde das folhas. No outono nós já encontramos aquelas folhas que vão caindo no seu laranjado já um pouco escuro. No inverno nós temos essas árvores todas desfolhadas. E ao passar por ali, nós vamos nos recordando, como disse, da presença do tempo e de cada estação. Ou seja, que nem todos os dias são iguais, que nem todos os meses são iguais, que nem todas as estações são iguais. Na nossa vida cotidiana, nós temos isso também marcado, né, por aquilo que poderíamos entender como calendário civil, em que a gente busca ter um pouco as festividades ou os eventos importantes de um povo, de uma nação, de uma cidade, e que nós tentamos colocar no calendário e viver isso ao longo do ano. Bem, na igreja nós também temos algo semelhante, né? Porém, diferente do que acontece nas estações, daquilo que acontece no calendário civil, nós temos a graça que toca o tempo. E quando a graça toca o tempo, ela santifica o tempo. E nós que entramos nesse tempo, somos santificados também. Porque aquilo que o Senhor realizou quando esteve entre nós não ficou perdido no tempo. Aquilo acontece de novo, né? E nós podemos, através do ano litúrgico, vivenciar novamente, né, toda a graça e fazer uma experiência profunda da redenção de Deus. Desses tempos em que nós podemos experimentar a graça de Deus ao longo de um ano, existe um tempo que ele se estruturou na igreja por primeiro, e é aquele que nós gostaríamos de falar um pouco hoje, que é justamente o tempo da Quaresma. A Quaresma, ela se apresenta, em primeiro lugar, como um tempo de preparação para a Páscoa. Ela surge justamente daí, a fim de preparar um pouco melhor os corações para a festa central da fé cristã, que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A Quaresma, ela surge justamente desse desejo de preparar, algo grande. Mas depois também, a Quaresma, ela entrou na igreja, e aqui particularmente isso se reveste de uma beleza, como um tempo de preparação para aqueles que seriam mergulhados no mistério do Cristo, ou seja, aqueles que na Páscoa viveriam o seu batismo, a Eucaristia e a Crisma. A Quaresma, ela vai surgir então como um tempo privilegiado para preparar os catecúmenos da igreja para esse último tempo de preparação antes dessa experiência de vida nova que eles viverão na noite de Páscoa, na Vigília Santa. Bem, nós que já somos batizados, então, a cada ano nós podemos reviver de novo essa preparação. Porque a cada ano, na festa da Páscoa, nós renovamos dentro de nós essa salvação que nos foi ofertada. Eu tinha um professor que era um sacerdote já bem idoso, e eu me lembro que numa das aulas ele perguntou para nós a idade, éramos ali mais jovens, e ele disse, bom, quem é o mais jovem aqui? E nós apontamos um colega, e ele disse, não, o mais jovem de todos que estamos aqui sou eu, porque eu sou aquele que celebrou mais vezes a Páscoa, eu sou aquele que mais vezes foi renovado em Deus. E a Quaresma, ela surge então justamente para isso, para nos preparar para poder viver essa renovação.
E uma das figuras que surge, portanto, para que nós possamos bem viver isso, é uma figura ou um símbolo que é um símbolo agrícola. Para os judeus e também para a igreja no hemisfério norte, a Páscoa é celebrada no tempo da primavera, ou seja, quando tudo volta a florescer. E a Quaresma, portanto, é um tempo que antecede esse florescimento, então é um tempo de plantio, é um tempo de trabalho da terra. Quando nós começamos a Quaresma, a gente espiritualmente tem que entender isso, que nós temos que fazer um trabalho de preparação da terra que é a nossa alma, para que na Páscoa esse fruto de vida nova possa florescer e em Pentecostes, que era a festa da colheita, nós possamos oferecer a Deus o fruto de uma vida nova. Então, a Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas, ela tem o seu pleno sentido na festa de Pentecostes, 90 dias depois. Aquilo que nós começamos a semear dentro de nós e cultivar dentro de nós no tempo da Quaresma, nós depois vamos ter colhido em plenitude em Pentecostes, ou seja, é todo um período em que nós buscamos uma vida nova. Junto disso, um outro símbolo que vem forte sempre no tempo da Quaresma é o de 40 dias, que nos recorda os 40 dias do Senhor no deserto, os 40 dias de dilúvio, os 40 anos do povo de Israel caminhando pelo deserto. Ou seja, é um número forte, é um símbolo forte, e nos lembra também esse tempo em que o Senhor vai nos acompanhando, para que não sejam, dias como todos os outros dias, mas que seja de fato um tempo de graça, em que nós possamos nos preparar para aquilo que é o centro da nossa fé, que é a Páscoa. E aí poderíamos nos perguntar, bom, como é que vivemos tudo isso? Como é que passamos por esse tempo de Quaresma, esse tempo de preparação? É belo que na quarta-feira de cinzas, esse tempo ele é aberto através do Evangelho de São Mateus, onde nosso Senhor nos recorda os 3 exercícios que nós devemos fazer no tempo da Quaresma, que são os exercícios que reconciliam dentro do nosso coração as 3 relações fundamentais que nós temos, que é a relação com Deus, e portanto o Senhor nos pede para nos voltarmos para a oração, a relação com o próximo, e o Senhor nos pede então a esmola, e a relação conosco, e o Senhor nos pede então o jejum e a penitência. Essas 3 relações, elas necessitam sempre de uma renovação. E aqui é importante entendermos que não se trata apenas de fazermos algum tipo de exercício piedoso ou qualquer coisa parecida. Porque junto desses 3 lugares em que Nosso Senhor fala no Evangelho, surge quase como um refrão, Nosso Senhor dizendo, porque o vosso Pai vos vê. O Pai vê o teu esforço de oração, o Pai vê o teu esforço de esmola, o Pai vê o teu esforço de jejum. Ou seja, a Quaresma, no fundo, é viver sobre o olhar do Pai. Para que o olhar do Pai, como aquele que nos ama e, portanto, nos recorda de quem somos de verdade, faça com que nós nos tornemos os filhos que Ele espera que sejamos. A Quaresma é, portanto, um esforço de voltarmos a ser filhos no Filho. É um esforço de configurar de novo nosso coração ao Cristo. Nessas 3 relações que são fundamentais na nossa vida e que, portanto, precisam ser restauradas. Mas não de qualquer jeito, mas sim no olhar do Pai. Então é o olhar do Pai que nos permite essa conversão e essa vida nova. Como disse, são esses 3 exercícios. O primeiro deles, o jejum, ou a penitência. A penitência traz em si essa ideia de conversão, de retornar aquilo que
deve ser a nossa vida. E como nós somos seres constituídos de corpo e alma, a integralidade do ser humano, ela se dá justamente nisso. Na compreensão que nós não somos só seres espirituais, ou então só seres corporais, mas nós somos um corpo e uma alma. E essa unidade é que precisa ser restaurada. Por isso que Nosso Senhor nos propõe o jejum. É na reeducação do nosso corpo, motivado justamente pela nossa alma que nos aponta o caminho, que nós começamos então uma vida nova. E aqui é muito interessante a gente entender uma coisa muito prática. Às vezes as pessoas limitam o tempo da quaresma a uma espécie de uma pequena gincana, né? Ou seja, vou passar 40 dias sem café, ou vou passar, aqueles que fumam, 40 dias sem fumar, ou 40 dias sem beber. Bom, isso em si vai bem, não está mal. Mas nós temos que entender qual é a raiz de fazermos essas coisas. Então aqui é importante entendermos o quê? Que nós somos seres feridos pelo pecado original. E o pecado original, ele traz como consequência os 7 pecados capitais. E por isso, no início da quaresma, nós temos que voltar a pensar e refletir qual hoje é o pecado capital que mais me tira da comunhão com Deus, da comunhão com os outros e daquilo que eu, de fato, devo ser. E refletindo sobre o pecado capital que hoje mais nos rouba de nós mesmos, que não permite que nós sejamos os santos que Deus espera, nós temos que declarar guerra contra esse pecado. E aí sim, colocar uma prática de jejum e de penitência que consiga fazer com que nós voltemos a ser aqueles que devemos ser. Então, aquele que é muito guloso, ele deve justamente ver algo na sua alimentação que o ajude. O preguiçoso deve ser alguém mais proativo. O avarento tem que se tornar alguém mais generoso. Ou seja, o nosso esforço de jejum e de penitência, ele tem que estar proporcional àquele pecado que, como disse, hoje mais nos domina. Justamente para que, como ensina a igreja, a graça possa agir na nossa natureza. Porque a natureza pressupõe, a graça pressupõe a natureza. Então nós temos que preparar bem a nossa natureza humana para dar espaço para a graça de Deus poder atuar e dar os frutos que ela espera. Depois, nós temos que restaurar dentro de nós as relações com o próximo. O cristianismo, ele é uma amizade e nós o vivemos sempre em comunhão. Bento XVI sempre dizia que a alegria do cristianismo é sabermos que nunca estamos sós. Só que essa relação, ela precisa ser uma verdadeira relação. O ideal de vida cristã é aquele que nós encontramos na Santíssima Trindade. O coração do Filho que se derrama no coração do Pai, o coração do Pai que se derrama no coração do Espírito, o coração do Espírito que se derrama no coração do Filho e do Pai. Ou seja, essa relação perfeita e bela do amor, que tem que ecoar nas nossas vidas. E, portanto, tu e eu, nós temos que nos dar conta disso, que as nossas relações com aqueles que estão próximos de nós, elas têm que refletir essa relação da Santíssima Trindade. E, portanto, tendo o coração do Filho no olhar do Pai, pela ação do Espírito, nós vamos restaurando isso. E por isso que no início da quaresma nós temos que nos perguntar também, na relação com o meu próximo, qual é a dificuldade mais profunda que eu encontro dentro de mim? O que é aquilo que mais me afasta de uma verdadeira relação cristã? Aquele amor ágape que consegue se derramar um no coração do outro. Porque nós, os cristãos, nós temos que entender que nós temos o dever de mediar o amor de Deus nos corações dos outros. E por isso nós temos que ter esse coração bom, restaurado pela Páscoa do Cristo. E por isso, uma das práticas de esmola é justamente isso também. Pensar o que na minha vida mais me dificulta na relação de amor com o próximo. E buscar então um exercício quaresmal que me ajude nisso. Está bem nós fazermos doações, está bem a gente
destinar um dinheiro a alguma entidade, vai bem. Mas a grande pergunta de novo é essa. Essa prática de quaresma, ela restaura dentro de mim essa relação fundamental? Se ela restaura, então nós estamos no caminho certo. Por fim, o Cristo nos apresenta a relação final e mais importante, que é a relação de comunhão com Deus. E aqui, então, nós temos a prática quaresmal mais importante, porque é da relação profunda com Deus que nós aprendemos o verdadeiro amor. E dessa relação profunda com Deus e do verdadeiro amor, nós depois conseguimos amar o próximo como Deus o ama, e nós podemos nos amar como Deus nos ama também. Ou seja, quando eu consigo olhar como o Pai me vê, eu posso olhar o meu irmão como Deus o vê, e eu posso me enxergar como Deus me vê também. Por isso que o olhar do Pai, ele restaura tudo isso dentro de nós. Então não são práticas vazias, mas são práticas, como disse, de uma vida nova. E aqui, essa oração, eu apontaria talvez 3 lugares. Poderíamos ter outros, mas 3 lugares talvez privilegiados. O primeiro deles é justamente na Sagrada Liturgia. A liturgia de cada domingo é esse lugar de oração que, como quase que um itinerário, nos faz voltar para essa vida nova. Nesse ano, de forma muito especial, em que nós adentramos no Evangelho de São Mateus, a estrutura da quaresma, ela tem a sua estrutura mais antiga, porque era um tempo de preparação para os catecúmenos, como eu disse. Nós teremos no primeiro domingo o Senhor que vai para o deserto, para que ele possa viver uma vida mais intensa de oração e também fortalecer a sua vida nas tentações, para justamente nos ensinar a combater o bom combate da fé. O cristianismo é um combate. E, portanto, nós vamos para o deserto, nos retiramos, justamente para fortalecer a nossa alma e o nosso interior. Depois, no segundo domingo, nós celebramos a transfiguração. E por que é tão importante isso? Porque logo no início da quaresma nós subimos com o Senhor um monte, que é o monte da transfiguração, onde a glória divina é manifestada, onde o esplendor de Deus se manifesta para os apóstolos. Isso é importante por quê? Porque algumas semanas depois nós subiremos um outro monte, que é o Monte do Calvário. No Monte da Transfiguração nós temos o Senhor transfigurado. No Monte do Calvário nós temos o Cristo desfigurado. No primeiro monte nós vemos a glória de Deus. E no segundo monte, como diz o profeta, nós queremos desviar dele o nosso olhar. É importante esse momento de oração, por quê? Porque nós temos que nos recordar que o mesmo Cristo que nós contemplamos transfigurado é o mesmo Senhor desfigurado. A mesma experiência de fé que nós fazemos no Tabor é aquela que nós fazemos no Gólgota. E o cristianismo se faz também disso, de momentos de plenitude e de momentos de dor e de cruz. Depois, nós fazemos um itinerário, como disse esse ano de forma especial com São Mateus. É um itinerário que recorda a nossa vida do batismo, a nossa vida cristã. No terceiro domingo, nós vamos com o Senhor para Samaria, nos sentaremos com Ele à beira do poço, e ali o Senhor nos falará da água viva, ou seja, da vida cristã que no Cristo se sacia. E da vida cristã que tem a sua origem no batismo, da vida nova. Depois nós vamos com o Senhor pelas ruas de Jerusalém e o Senhor encontra o cego. O Senhor dá a esse homem a visão, porque a fé é justamente isso. Ver as coisas como são. A beleza da fé é que ela restitui em nós a visão total das coisas. Quando tu e eu contemplamos, por exemplo, a Eucaristia, nós não vemos só um pão. A fé nos faz ver o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Quando temos as Sagradas Escrituras na mão, nós não temos só um livro, talvez de história, mas nós temos a palavra de Deus. Porque a fé nos faz ver as coisas como são. Então, de novo, o Senhor restaura em nós a plena visão.
Ele nos faz ver as coisas como são, a verdade de todas as coisas. Por fim, no último domingo, nós vamos para Betânia, onde o Senhor ressuscita Lázaro. E nos lembra que Ele também veio para ressuscitar as nossas vidas, para nos trazer vida nova. Parece muitas vezes que nada mais tem sentido. Como Maria e Marta disseram ao Senhor, faz 4 dias que Ele está aí. Mas o Senhor se apresenta como aquele que é capaz de vencer o pecado e a morte. E por isso Ele ressuscita Lázaro. Lembrando que para nós também, Ele veio trazer a ressurreição e a vida. Então, nesse itinerário da liturgia na Quaresma, nós vivemos uma intensidade mais profunda de oração. E o olhar do Pai nos restaura. Depois, como prática piedosa, nós podemos rezar a oração do terço, sobretudo contemplando sobre o olhar da Virgem Maria, a vida do Cristo. E aqui, focados sobretudo nos mistérios dolorosos, quando repassamos com a Virgem a paixão do Cristo, a sua entrega, o seu abandono ao Pai por amor a nós. E por fim, nós temos uma prática de piedade na igreja que nós intensificamos sempre no tempo da Quaresma, muitas vezes de forma privilegiada nas sextas-feiras, que é a Via Sacra, que é fazer esse caminho santo junto do Cristo. O caminho da cruz, quando o percorremos, se transforma no caminho da luz. E é importante nós não só lembrarmos disso, mas revivermos isso dentro de nós. É preciso que tu e eu, na Via Sacra, abracemos com Cristo a cruz. A aspereza daquele madeiro, o peso daquele madeiro, para entendermos também ali o peso dos nossos pecados. Que o Senhor, que não precisava carregar tudo aquilo, por amor de ti e de mim, faz esse caminho. É preciso que nós sintamos a queda do Cristo. As quedas de nosso Senhor, que ao longo do caminho vão aparecendo, mas Ele quase como que com uma vontade soberana se reergue todas as vezes. No início, no meio do caminho, no término do caminho. Tem uma ideia que já falei tantas vezes, mas talvez aqui poderíamos voltar, com um pouco de licença poética, né? Tem uma queda que particularmente me traz bastante comoção todas as vezes que a medito, que é a terceira queda do Senhor. Quando Nosso Senhor já estava quase no fim, quando toda a travessia já tinha sido feita e Ele cai de novo, extenuado. Talvez homens de coração fraco como o meu desistiríamos ali. Mas eu gosto de pensar que o Cristo pensou em nós, em ti e em mim. E por isso Ele se reergue de novo e vai até o fim. Ele consuma a sua vida nessa entrega. E é importante nós meditarmos isso porque nessa meditação nós vamos tomando consciência do quanto somos amados por Deus, do quanto somos queridos, do que o Senhor fez por cada um de nós, e é por isso que nós vamos nos convertendo. Ou seja, porque nós esperamos que a nossa vida corresponda de verdade a todo esse amor. É belo percorrer com Cristo as estações na qual Cirineu o encontra. No primeiro momento, quando não queria a cruz, mas depois, no final do caminho, se torna um discípulo do Cristo, justamente porque o encontrou nesse caminho de cruz, que, como disse, se transformou também num caminho de luz. Encontrar Verônica, que com um pequeno gesto tenta confortar o coração do Cristo. Encontrar a Virgem Maria, que consola o coração do seu menino. Contemplar o Senhor desfigurado no madeiro, dando tudo aquilo que tem por ti e por mim. Então, esse momento de oração, como eu disse, revive ou faz com que nós possamos reviver todo esse amor de Deus por nós, mas também toda essa graça que é derramada. Não se trata então de uma lembrança, mas se trata de reviver tudo isso. E é por isso que a Quaresma, então, ela se apresenta como um tempo de graça, onde a graça de Deus toca de novo as nossas vidas. E para que nós possamos experimentar a força renovadora da Páscoa,
nós precisamos bem preparar o nosso coração. Para ver o fruto de vida nova, é preciso semear de verdade. Para colher algo em Pentecostes, é preciso ter trabalhado a terra antes. Então, a Quaresma, ela se apresenta para nós justamente como isso. Esse tempo de graça, esse tempo no qual nós podemos restaurar sobre o olhar do Pai as relações fundamentais que temos conosco, com o próximo e com Deus, e sobretudo mergulharmos nessa vida de oração, onde o Senhor, dentro de nossa alma, faz nova todas as coisas.